Então, o texto quer dizer o que o autor quer dizer. Sua primeira pergunta, quando você está interpretando a Bíblia, é o seguinte: o que é que Jesus quis dizer? O que é que Paulo quis dizer? Você não pode dar interpretações diferentes diferente da intenção do autor do texto, porque você mesmo não gostaria se alguém fizesse isso com uma coisa que você escrevesse, não é verdade? Você às vezes coloca uma coisa na internet, no Facebook, no Twitter, e alguém distorce as suas palavras. Você fica brabo, não fica? Epa, não foi isso que eu estou dizendo, não. Como é que você acha que Deus se sente quando você faz a mesma coisa com a Bíblia, né? Então, o texto quer dizer o que o autor quis dizer. E para você saber o que o autor quis dizer, você tem que ler, você tem que estudar, perceber pelo contexto, a sequência do pensamento, ligar as coisas e você vai saber o que é que ele quis dizer. E aqui isso me leva ao segundo ponto. O sentido natural deve ser preferido ao figurado. As pessoas têm uma tendência muito grande de interpretar a Bíblia figuradamente, espiritualmente, fazer alegorias, quando às vezes o sentido é simples. O sentido é aquilo, o sentido óbvio. Não tem nada além do texto que não esteja contido nas palavras. O sentido está contido nas palavras. Não existe uma verdade por trás do texto, um sentido oculto que só os eruditos e os capazes poderiam descobrir. Então tem muita gente que vai ver sentido espiritual, né, na Bíblia, que não tem. Orígenes, que foi um dos primeiros a fazer isso, um cara do século III, se não me engano, quarto ou segundo, por aí. Orígenes, ele comparou a Bíblia ao corpo humano, ao homem, dizendo assim: da mesma forma que o homem é corpo, alma e espírito, a Bíblia tem 3 sentidos, equivalente ao corpo, alma e espírito. O corpo é o texto, a letra que mata. Mas o sentido verdadeiro é o espírito, que está lá dentro escondido, e só os espirituais podem conhecer. A Bíblia é um livro fechado que só os espirituais podem conhecer. Você às vezes vê, o pastor prega, né, uma mensagem, e chega lá na saída, a ovelhinha: pastor, que coisa maravilhosa, eu nunca vi isso na Bíblia. Não viu porque não está lá, né? O pastor foi buscar não sei onde, aquilo ali, não está lá. Então, já me aconteceu de alguém me dizer isso: pastor, eu nunca vi isso na Bíblia. Eu sei. Então, prefira o sentido natural. O sentido primário é o sentido natural, lógico, óbvio, literal do texto. Quando o sentido literal for impossível, então a segunda opção é o espiritual. Por exemplo, Jesus disse: eu sou a porta. Se você interpretar literalmente, não faz sentido. Jesus não é uma porta de madeira. Logo, segue-se que Jesus está usando uma metáfora. O sentido é figurado. Então, a primeira tentativa sempre é sentido literal. Se não funcionar, se for absurdo, então é provável que você está diante de uma símile, de uma metáfora, de uma parábola, e aí você vai procurar pelo contexto para saber qual é o sentido que melhor cabe aí. Bom, cada texto, outra regra, olha, cada texto tem apenas um sentido, mas muitas aplicações. Cada texto tem só um sentido, não adianta procurar muito sentido, ele só tem um, que é aquele pretendido pelo autor. Mas ele pode ter muitas aplicações. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Qual o sentido disso aí? É um sentido só, que Deus cuida de mim como um pastor cuida das ovelhas, ponto. Mas esse texto pode ser aplicado quando eu estou doente, quando eu estou desempregado, quando eu estou numa crise, quando eu estou me sentindo sozinho. Ele tem muitas aplicações, mas são derivações ou extensões do sentido, o único sentido do texto. É porque as pessoas acham que a Bíblia tem muitas... Não vê o pessoal dizendo isso? Não, a Bíblia tem muitas interpretações, você pode interpretar de qualquer maneira. Peraí, como interpretar de qualquer maneira? Você queria que alguém fizesse isso com o seu contrato de trabalho, lá na sua empresa? Seu chefe dissesse: tem muitas interpretações, vou diminuir o teu salário. Você queria? Mas por que? Não quer, né? Mas quando chega na Bíblia, né, cada um quer interpretado de qualquer jeito. É por isso que tem essa confusão aí. Porque tem algumas regrinhas simples, né, que eu estou dizendo aqui, que nos ajudam. E por fim, gente,
Todo texto deve ser entendido à luz de seu contexto. O contexto é o que vem antes e o que vem depois. Tem um contexto imediato, que são os versículos que estão antes e depois. Tem um contexto mais remoto, que é o capítulo todo, e às vezes o livro todo. A melhor coisa é você estudar livros inteiros da Bíblia.